Este é o nosso 11º vídeo da nossa playlist sobre a multa de excesso de velocidade. Esse vídeo é muito específico porque ele vai tratar sobre o processo de suspensão para aquelas multas de excesso de velocidade acima de 50%, capitulada lá no artigo 218, inciso 3. Vamos trabalhar aqui em detalhes as fases processuais, quantas defesas você pode apresentar, em que momento isso acontece. Então, vamos lá. Como é que funciona o processo? Qual que é o fluxograma? Como é que ele tramita? O que acontece nesse processo? Então, inicialmente, nós temos a instauração do processo de suspensão pela autoridade de trânsito. Então, você cometeu uma infração do artigo 218, inciso 3, a autoridade de trânsito, a gestora da multa, além de gerir a multa, também vai administrar, também vai instaurar o processo de suspensão da sua CNH. Com a instauração do processo, ele vai expedir a notificação de autuação. E o que é essa notificação? Como é que é esse documento para que você tenha noção exata da fase em que está o processo? Porque imagina a seguinte situação: a autoridade de trânsito encaminhou a notificação de autuação, mas você não recebeu. Na sequência, você recebe a notificação de penalidade. Mas como é que você vai descobrir que se trata de uma notificação de penalidade? Hoje a gente vai conseguir verificar isso. Então, nesse primeiro exemplo, notificação de instauração. Aqui eu trago do Detran de São Paulo. Logo aqui, nas primeiras informações, notificação de instauração de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Abaixo tem algumas informações do condutor, registro da habilitação. Mais abaixo nós temos a infração que deu ensejo a esse processo, que no nosso exemplo aqui é uma multa do 218, inciso 3, mas o que importa para a gente é esse início. Então, chegou uma notificação para você com a informação de que se trata de uma notificação de instauração, significa que nós estamos no início do processo ainda. E com a expedição da notificação de instauração, o que cabe aí àquele condutor que está sendo penalizado? Apresentar a defesa prévia. E com relação a essa defesa, nós temos dois caminhos. Ela pode ser apresentada ou ela pode não ser apresentada. Se ela não for apresentada, teremos um julgamento com o resultado de indeferimento. Você não se defendeu, a autoridade verificou que o processo está ok e seguiu ali com os procedimentos com indeferimento do processo até aquele momento. Do outro lado, nós temos a defesa prévia apresentada, que terá um julgamento que pode ter um resultado de indeferimento ou pode ter um resultado de deferimento. Com o deferimento, cancelamento da suspensão da CNH. Diferentemente do processo anterior, que com o deferimento nós tínhamos o cancelamento das duas penalidades, como esses processos eles são separados, aqui nós temos o cancelamento apenas da suspensão da CNH. Então, se o processo da autuação ele estiver tramitando em paralelo, nós teremos o cancelamento da suspensão, mas pode ser que não teremos o cancelamento da multa, porque lá é outro processo, com outras alegações, com outros julgadores. Então, aqui, no caso do deferimento, cancelamento da suspensão da CNH. Mas vamos trabalhar aqui, continuar analisando aqui, no caso do indeferimento, o que acontece a partir daí? Nós temos a emissão, a expedição da notificação de penalidade. E eu trago aqui para vocês um exemplo de notificação de penalidade. Observe que no Detran de São Paulo ele traz a seguinte informação: notificação de decisão de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Perceba que não vem a informação que se trata de uma notificação de penalidade, como seria ali o mais fácil, o mais correto de vir aqui nesse documento. Mas aqui embaixo, nós temos a seguinte informação que nos leva a crer que se trata do julgamento da defesa prévia. O Departamento Estadual de Trânsito, Detran de São Paulo, informa que não recebeu a defesa referente ao processo supracitado. Então lembra que eu falei para vocês que ele poderia apresentar a defesa ou não? Nesse exemplo, nessa notificação, ele não apresentou. Por esse motivo, foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Essa notificação é apenas um exemplo, ela não é de um processo de suspensão de excesso de velocidade, ela se trata aqui de um processo de recusa ao teste de bafômetro, mas a notificação, o corpo da notificação, ela é muito similar. Por isso que eu acabei trazendo esse exemplo aqui para vocês. Então, por esse motivo, foi aplicada a penalidade de suspensão, que no caso de excesso de velocidade seria de 2 a 8 meses, conforme 261 do artigo 261, lá do CTB. Com essas duas informações, eu chego à conclusão que se trata ali de uma notificação de penalidade, porque ela faz referência à defesa prévia.
Com a expedição da notificação de penalidade, a única alternativa para esse condutor é a apresentação do recurso jari, que da mesma forma que o processo anterior, que a fase anterior de defesa, o recurso pode ser apresentado ou ele pode não ser apresentado. E aqui tem um detalhe, se ele não for apresentado, o processo se encerra, você não tem mais possibilidade de apresentar o recurso, o terceiro recurso aí dessa fase, aliás, a terceira fase de defesa, que seria o recurso CETRAN, porque o processo se encerrou. Do outro lado, nós temos aquela condição de que o recurso jari foi apresentado, nós teremos um julgamento com duas possibilidades, a primeira delas o indeferimento, a segunda o deferimento, se for deferido ao cancelamento da suspensão da CNH. E vamos continuar trabalhando o caso, mas agora seguindo com o indeferimento, que acontece a partir daí. Com o indeferimento do recurso jari, o órgão de trânsito ele vai expedir a notificação de decisão. E mais um exemplo, eu trago para vocês aqui a notificação de decisão do Detran de São Paulo. É uma decisão, aliás, é uma informação idêntica à anterior, e por vezes você pode confundir essa notificação com a notificação anterior, mas aqui embaixo ele traz informações adicionais. O Departamento Estadual de Trânsito informa que o recurso apresentado à Junta Administrativa de Recursos, apresentado a jari, foi indeferido. Por esse motivo, a penalidade de suspensão de dirigir por 3 meses foi mantida, conforme 261 lá do CTB. Essas duas informações, notificação de decisão e de que o recurso jari foi indeferido, me traz informações de que se trata a notificação de decisão, a última notificação desse processo. O que me resta aqui, o que resta àquele condutor que recebeu essa notificação? Apresentar o recurso CETRAN. Da mesma forma, nós podemos apresentá-lo ou nós podemos não apresentá-lo. E se não for apresentado, o processo se encerra da mesma forma que o recurso jari. Se ele for apresentado, nós teremos um julgamento que pode ser ou indeferimento, e com isso nós temos o encerramento do processo, ou pode ser o deferimento, com o cancelamento da suspensão da CNH. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o fluxograma completo, para que você possa enxergá-lo na totalidade. Então começa lá com a instauração do processo de suspensão. O órgão de trânsito responsável vai expedir a notificação de instauração, que você pode apresentar a defesa prévia. Se apresentada, teremos um julgamento, que pode ser deferido com o cancelamento da suspensão da CNH, ou ele pode ser indeferido com a expedição da notificação de penalidade. Com essa notificação, você tem condição de apresentar o recurso jari ou não apresentá-lo, e lembrando que se ele não for apresentado, o processo se encerra, mas se ele for apresentado, nós teremos um julgamento que pode ser deferido com o cancelamento da suspensão da CNH, ou ele pode ser indeferido com a expedição da notificação de decisão. Essa notificação de decisão nos concede a oportunidade de apresentar o recurso CETRAN. Caso você não apresente, o processo se encerra, mas caso seja apresentado, teremos um julgamento que pode ser deferido com o cancelamento da suspensão, ou ele pode ser indeferido com o encerramento do processo da suspensão. Esse assunto foi tratado com base no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN 723 de 2018 e 900 de 2022. E no próximo vídeo nós vamos trabalhar algumas questões sobre defesas, o que pode ser alegado, o que pode ser apresentado como defesa na fase da autuação, o que pode ser apresentado como defesa na fase do processo de suspensão. Então, te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.